Globo vira chacota ao elogiar aumento de combustível? Vamos ver do que se trata. Primeira vez em toda a minha vida eu vejo o brasileiro defender o aumento de impostos. Que brasileiro defender aumento de imposto? O aumento de impostos agora se tornou mais importante do que o aumento do salário mínimo. O negócio tá incrível nesse país. Agora eu tô acreditando no amor. O amor deve matar mesmo a fome das pessoas. Não, porque as pessoas acham que elas querem viver de amor, né? Porque aumentou o imposto, aumentou o salário mínimo. Aumentou o salário mínimo? Os caras colocam R$18 de aumento e tem coragem de chamar isso de aumento? Ah, mano, só pode ser brincadeira com a nossa cara, né? Não. Brincadeira foi o aumento que o mito deu nos últimos 4 anos, que foi de 0. Claro, deixa eu explicar. Não é que ele deu 0, é porque todos os aumentos que ele deu foram abaixo da inflação. Então, meio que não vale muita coisa. Então, nesse sentido, R$18, ó, é tudo que a gente queria? Tudo que nós queremos? Não, mas já é um começo. Principalmente se a gente levar em consideração que estamos agora em março, 3 meses de governo. O tontão vai lá e fala: tem que ter aumento de imposto. Esse país é tão incrível que você mesmo vai pagar o seu aumento do salário mínimo. Olha só que incrível. Você mesmo paga o seu aumento. Enfim, pra quem não sabe, né, no governo passado, o malvadão, ele tinha isentado os impostos de combustíveis. Não tinha, não. Calma lá, que a história é mais que isso, tá? O que ele fez foi uma medida eleitoreira lá por abril, forçando os estados, dizendo aqui, ó, eu vou desonerar sim. Eu não, né? Porque o ICMS vai para os estados, tá? Então, estados, vamos desonerar o ICMS aqui dos combustíveis, né? Até quando? Até dia 31 de dezembro. Qualquer que fosse o presidente que entrasse depois do Bolsonaro, ele lidaria com o aumento do ICMS. Por quê? Porque essa armadilha foi preparada pelo próprio mito. E o que aconteceu? Mal entrou o grande economista Haddad, e deu tarde esse aumento de imposto, né? Demorou um mês, mais ou menos. E foi lá e colocou de volta os impostos para os brasileiros pagar e ainda deu um aumentinho se bobear, né? Bom, isso que nós... Se bobear, né? Quer dizer, nem sabe aí se bobear, né? Estamos apenas em março de 2023. Caraca, já parece que passou uns 3 anos de tanta coisa boa que já aconteceu, né? Exatamente, ó. Volta das bolsas de pesquisa com aumento de 40% aí em várias delas. Volta do Minha Casa Minha Vida funcionando. Bolsa Família voltando com as condicionantes que devem ter num programa de assistência social. Tá bom pra caramba, meu irmão. Vamos dar uma olhada aqui nele falando, aí depois a gente vê os jornalistas. Os jornalistas defenderam o aumento de imposto pela primeira vez na vida. Negativo, os jornalistas defendem o aumento de imposto e o aumento dos combustíveis há muito tempo. É só você assistir aí CNN por meia hora. Todos eles, porque obviamente são patrocinados, né? Afinal de contas, o capitalismo é gostoso assim. Todos eles ficam, não pode falar em retirar o PPI. Porque no fim a conversa é essa, ó. A gente vai falar de ICMS até doer. Por quê? Porque ICMS é culpa de governador. Lembra que era isso que o Bolsonaro mesmo fazia? É culpa dos estados. Porque eu não tô cobrando aqui, eu tô zerando. Por quê? Porque o que eles não querem falar mesmo é sobre o famoso PPI. Aí, isso aí tem que ficar, ó. É o famoso, ao invés de olhar pra cá, olha pra cá. Sem brincadeira, eu tô acreditando no amor. Se você não acredita no amor, porque realmente você tá bugado. Vamos ver aqui o grande economista formado na Harvard, na Harvard, sei lá onde ele é formado. Na verdade, ele não é formado em nada, né, de economia. Mas... O Haddad não é formado em nada. Vamos ver o que o Haddad é formado? Eu acho que ele tem alguma formação, hein? Vamos lá. Formação, Fernando Haddad aqui, ó. Acadêmico, advogado, professor e político brasileiro, ó. Formação na Universidade de São Paulo e Colégio Bandeirantes. A reoneração da gasolina será de 47 centavos, o que, com desconto de 13 centavos da Petrobras, dá um saldo líquido de 34 centavos, ok? Ok. Inclusive, assim, pra gente saber, teve uma polêmica aí. Por quê? É até motivo de uma treta interna do PT, porque o PT não queria que o governo aumentasse, votasse com o ICMS logo agora. Houve até uma ala que falava que o governo deveria voltar, mas deveria voltar progressivamente. Então começa com um aumento pequeno e assim sucessivamente. O Lula, inclusive, estava inclinado a não aumentar agora, mas o Haddad aí, como um ministro costuma fazer dentro da sua pasta, né, foi lá e insistiu, porque achava que era importante, piriri pororó, porque assim, lance do mercado, piriri pororó, mas ainda assim o que aconteceu? Como o PPI, né, que é a paridade de preço internacional, o preço do dólar varia muito, a Petrobras não tem como ficar, e isso nem acontece, né? Os postos de gasolina não ficam aumentando o preço do combustível todos os dias ao sabor do dólar. Então o que eles fazem? Eles cobram um pouco a mais com uma margem, porque aí eles conseguem
equilibrar essas pequenas variações. Por causa dessa margem, ele tem ali uma gordura para queimar, então ele reduziu essa gordura, que estava aí, eles mesmos falam, em torno de 15% a 20%, e aí compensou com esse pequeno aumento. Então ele aumentou um pouquinho aqui e reduziu um pouquinho aqui para que esse impacto fosse menor para as pessoas. É o ideal? Claro que não. O que a gente gostaria de verdade? Que esse PPI aí fosse para a ponte que o partiu, porque o PPI é que é o problema. E a reoneração do... Ele tá tentando fazer parecer que é lindo, que é bom. Etanol será de 2 centavos, mantendo a diferença de 45 centavos. Que bom, hein? Pena que o etanol não dura nem meia hora no carro. Mas o etanol, querido, é energia verde, tá? Porque o mundo tá caminhando para cada vez mais a gente deixar para lá os combustíveis fósseis, porque camada de ozônio, aquecimento global, e ir para energia limpa, né? Limpa, tá? Isso é um termo, tá? Mas para energia verde. É claro que pro etanol vale a pena, e a gente escuta isso há muito tempo, nos jornais inclusive, de que precisa haver uma diferença ali de um percentual entre o preço da gasolina com o preço do etanol. Se eu não me engano, a diferença girava em torno de 20%. Quer ver? Vamos lá. Vamos dar um Google. Por isso, para valer a pena, o litro do etanol deve custar até 70% do litro da gasolina. Aqui, ó, Googlezão dando respostas. Carro, etanol maravilhoso que a gente põe. 47 na gasolina, menos os 13, 2 centavos no etanol, né, que aí não é política de preço da Petrobras, e o diesel, que caiu 8 centavos, e como não há reoneração, aí nós estamos falando de uma queda de preço do diesel nessa proporção. Assim vai poluir mais a natureza, né? Peraí. Agora há pouco você tava reclamando do que é etanol, agora quando o cara tá falando de diesel aí vale a pena falar disso, falar em natureza? Fora que, caso você não saiba, caminhões, que são o meio de transporte mais utilizado no Brasil para transportar a carga e coisas do tipo, que inclusive é um erro estratégico, mas funciona a diesel, amiguinho. Então, né, a redução no diesel impacta muito lá. Inclusive, você lembra do que o Bolsonaro quis fazer quando ele não conseguiu mais baixar o preço do diesel, né? Quando os caminhoneiros ameaçaram uma greve por causa da alta dos preços dos combustíveis aí no governo Bolsonaro, ele inventou lá a Bolsa Diesel, né? A Bolsa Caminhoneiro, que era R$500 para caminhoneiro abastecer. Diesel, ele polui muito mais, né? Que os outros combustíveis. Porque não há... O diesel está desonerado até o final do ano. Depois dessa maravilhosa notícia que nós tivemos já com o aumento do combustível, né? Calma, é só o terceiro mês, calma que tem mais, vai vir mais coisa, gente. Bancada do amor, fica tranquilo. A gente não para por aqui, isso é só o começo. Vamos dar uma olhada como eles tratavam isso no ano passado e vamos dar uma olhada como eles tratam isso hoje. Essa é uma notícia do ano passado, da G1 Economia. Efeito cascata. Entenda como a disparada de preço dos combustíveis afeta também quem não tem carro. Logística é um dos primeiros setores a ser afetado. Como 60% do que é consumido e produzido no país é transportado pelas estradas, o impacto do segmento acaba recaindo sobre as outras áreas. Beleza, isso é o ano passado. Mas eu acho que a gente já foi colocado em outro mundo, né? O mundo mudou. Agora o impacto é diferente já. Agora é notícia de 24/2/2023. Cobrar imposto da gasolina é o melhor do ponto de vista social, fiscal e ambiental. Por mais impopular que seja, não faz sentido o país abrir mão de 52 bilhões por estar preso em uma armadilha montada pelo governo. Gente, estamos presos em uma armadilha. Mas é verdade, cara, é verdade. E assim, eu também, assim, ó, eu não vou aqui passar a mão na cabeça da imprensa, não. A imprensa é isso aí mesmo. Ela está afim do que é bom pra ela, e simples assim, né? Como diz o Luigi, a imprensa é a inimiga do povo. Durante o governo Bolsonaro, combustíveis chegaram ali à casa dos R$8 em média no Brasil, você lembra disso, né? A gente tá aí na casa dos 5, chegando pra 6, né? Então, eu acho que a gente literalmente tá só no começo. Eu acho que ainda tem muita água pra correr debaixo dessa ponte e o Lula ainda vai apanhar muito da imprensa. Ainda bem, gente, que desarmaram essa bomba relógio. Mas não desarmaram, outra, não. Né? A bomba é o PPI. Pera aí, gente, vamos desarmar uma bomba relógio, instalando outra em cima dela. Eu vou falar pra vocês. Eu nunca mais vou no circo na vida. Não precisa mais pagar ingresso pra isso, cara. Agora nós vamos ver os jornalistas de ótima qualidade comentando sobre esse aumento. É uma análise assim, à distância, com um olhar que eu acho que a gente deve ter de muita serenidade, não se... Ó, esse jornalista aí é o André Trigueiro, né? O André Trigueiro, não sei o que ele vai falar ainda aí, mas ele fala muito sobre o meio ambiente. Então eu imagino que ele vai trazer um olhar sobre isso, porque geralmente é o que ele faz. Deixando contaminar pelos interesses difusos.
primeiro ponto, governar é contrariar interesses, não dá para agradar todo mundo, muito menos as redes sociais. A gente tem que ter critério para dizer, farei isto ou aquilo. Então, o que vislumbra o presidente Lula, o que ele quer fazer? Do meu ponto de vista, ele devia ter o cuidado de sinalizar para a sociedade inteira: estou desarmando a bomba relógio deixada pelo ex-presidente Bolsonaro. E nisso eu concordo. Eu acho que não é segredo pra ninguém que o PT se comunica muito mal através das redes sociais sobre o que eles estão fazendo. E aí, por não se comunicar bem, você é atropelado pela direita, né, nas redes sociais. Estou desarmando a bomba relógio deixada pelo ex-presidente Bolsonaro. E instalando outra bomba no lugar. Que bom, meu irmão. É um absurdo o que ele fez ano passado. Será que ele é ANCAP? O ANCAP não gosta de imposto, né? A galera tem um terror de imposto, é um negócio doido. No intuito de ter votos, principalmente junto à classe médica. A maioria da população brasileira não tem automóvel, não tem essa preocupação tão evidente com... Isso, ó... Eu não sei o que ele vai falar, mas isso que o André acabou de falar é uma bobagem, tá? Por quê? Porque a maioria da brasileira pode não ter o automóvel ou o carro. Mas, gente, a classe pobre tem moto pra cacete. Então sente sim os efeitos do combustível de prima. Isso é um pensamento antiquado, tá, André? O que ele falou? Principalmente junto à classe médica, a maioria da população brasileira não tem automóvel. A maioria da população brasileira não tem automóvel. Vamos continuar aqui. Não tem essa Ué, mas eu pensei que ele ia argumentar. preocupação tão evidente com a oscilação do preço da gasolina. Não tem, é verdade. Só vai influenciar em quem tem carro. Não vai ter influência nenhuma em quem pega ônibus, né? Só em quem tem carro. Influencia na vida de quem tem automóvel, tá bom, gente? A população brasileira não tem automóvel, não tem essa preocupação. Nisso ele tá certo. Esse pensamento do André aí é um pensamento aí antiquado / elitista. Preocupação tão evidente com Aqui a cada uma pessoa tem 5 carros. Financiado, mas tem. a oscilação do preço Como é que é? Repete aí essa informação. com Aqui a cada uma pessoa tem 5 carros. Financiado, mas tem. a oscilação do preço Aqui da aonde, gasolina, embora pese na inflação. Então, o primeiro ponto é esse, didatizar. Estou restabelecendo a lógica fiscal. Eu estou aqui determinando que haja recolhimento de impostos. Dos mesmos criadores, existe uma lógica no assalto, agora existe uma lógica no aumento de imposto. Deve ser ANCAP. Ou você tem 17 anos, cara, que você tem com esses papos aí. Desculpa, porque assim, na vida adulta, a gente não gosta. Cara, tem jeito, mano, tem imposto. Podia ser menos? Pode ser menos. Até porque o Brasil, signatário do Acordo de Paris, não pode deixar combustível fóssil livre de imposto. Isso já é outra aberração. O que a gente tem que deixar mesmo é o aumento do salário dos parlamentares, né? Que, um aumentinho de 20 mil cada um, né? Que isso, né, meu? Talvez se cortasse os gastos dos parlamentares, não precisaria colocar mais impostos. Aí, meu amigo, eu tendo a concordar com palestrinha, não pela grana, porque a gente sabe que é um engano achar que, beleza, se eu cortar o aumento dos parlamentares, isso compensa o outro lado, que não compensa, quando a gente pensa no tamanho do orçamento público, tá? Mas eu sou, sim, contra aumento dos parlamentares, acho até que eles deveriam ganhar bem menos, mas aí, né, isso não vai rolar, infelizmente, eles estão lutando pra fazer o contrário. Vamos fazer um malabarismo aqui que tá muito melhor, peraí. Tem que fazer esse jogo, esse equilíbrio, para mostrar por que a população É um equilíbrio. não deve dar ouvidos à onda que virá certamente da oposição, ou bolsonarista, ou à direita, ou Não, à... peraí. É verdade, a gente não pode mais nem fazer oposição, gente. Se aumentarem o imposto e o pode. povo reclamar, olha lá, hein? Cuidado, a gente vai vir com uma regulamentação aí pra vocês. Nada a ver, cara. Olha, isso aí é o que vocês chamam de salto lógico. O cara fala isso aqui, você, ó, vai piorar pra cá. Cara, a população pode e deve reclamar. Inclusive, a gente tá fazendo isso aqui. Você tá reclamando do seu jeito, eu tô reclamando aqui do meu jeito. A gente tem que reclamar sim. Quem tá dizendo aí, não tá nem falando que não pode reclamar, mas tá falando que deveria haver uma comunicação, quem? A imprensa, que é inimiga do povo. ou à direita, ou à extrema direita, qualquer delas, assim, que vai dizer, tá vendo? Como a gente disse, o governo Lula está aumentando a gasolina e é ruim para o seu bolso. Opa, tá falando de tu aí, cara. Tô falando de você agora. Tem que mostrar por que essa volta dessa cobrança de impostos faz parte de algo maior, de um planejamento que tem a ver com equilíbrio. Faz parte de um preço de combustível maior. Com certeza faz parte de algo maior. Isso Faz parte do PPI. eu concordo. Equilíbrio das contas do governo, que depois vai entrar em imposto e tudo mais, e aí pesar isso aí
Porque a classe média faz barulho. As redes sociais fazem barulho. Pois é, vai pesar. E sabe por que a galera da Globo tá passando esse pano? Porque o aumento de salário deles não foi só de R$18. O aumento de salário deles foi milionário. Confira os valores. Jornal da Globo, Jornal Hoje, Renato Lopretti e César Tralli devem ver o ordenado do mês passar de 400 mil para 520 mil reais. Olha só que aumentinho. Só de 120 mil reais, gente. Olha só. Já a Renata Vasconcelos, que atualmente recebe 400 mil, verá seu salário dobrar. Ou seja, vai receber 800. Renatinha, eu no seu lugar faria o mesmo, viu? O ajuste salarial de William Bonner, companheiro de Renata Vasconcelos do Jornal Nacional, estava previsto para logo após as eleições. Contudo, o valor do ajuste foi novamente modificado. Agora Bonner deve receber por mês 2,3 milhões. Olha só. Mas no... Peraí, você tá me dizendo que a Globo tá fazendo isso só pra poder aumentar o salário do William Bonner? Imagina a reunião, galera. É o seguinte, temos que reajustar o salário da galera aqui. O que a gente vai fazer? Vamos fazer um acordo com o governo. Aí a gente fala bem do governo, o governo aumenta as verbas aqui pra gente. Quer dizer, a gente tá pressupondo tudo isso. E aí a gente aumenta aqui o salário do William Bonner, aumenta o salário da Renata Lopretti. Eu gosto da Renata Lopretti, inclusive. Aumenta da Renata Vasconcelos. Aumenta todo mundo. Esse Nine, hein? Esse Nine, tá vendo? Aumentou o Bolsa Família, aumentou o salário mínimo, aumentou o salário dos jornalistas da Globo. Rapaz, o homem agrada a todo mundo, hein? O homem é fera em conciliação. Foi o Bonner que questionou por que a mulher ganhava menos que o homem? Olha a diferença de salário. O Bonner vai ganhar 2,3 milhões e a Renatinha só 800 mil. Nossa, mano, mas que saláriozinho michuruca, hein? Mas essa conversa aí do salário do William Bonner em comparação com a da Renata, ela é antiga, tá? E na época, a justificativa que se deu é porque o Bonner, além de apresentador, é o editor-chefe do Jornal Nacional. Então ele ganha essas remunerações combinadas, mas que teoricamente o salário dos dois de apresentador eram os mesmos. Mas vai saber, não sou advogado do William Bonner. Você não vai questionar o Bonner, não? A Globo? Por que eles estão pagando mais pro William Bonner? O Bolsonaro questionou isso lá durante os debates ainda, nas entrevistas. Você lembra disso? Mas enfim, se eu ganhasse 800 mil por mês, pessoal, com certeza não ia nem me importar com esse aumento, né? Mas quem ganha 1.320, né? Vai tirar o dinheiro de onde pra abastecer o carro? Bom, pelo menos teve uma jornalista, né, que nunca escondeu a sua sede pelo aumento de imposto, né? A Miriam Leitinho. Olha só a Miriam Leitinho. Não subir o preço dos combustíveis beneficia o rico, que tem carrão, e aumenta a injustiça. E esse ano, cobrar imposto da gasolina é o melhor do ponto de vista social, fiscal e ambiental, com certeza. Porque o diesel, ele prejudica muito menos o meio ambiente do que a gasolina e o etanol. Mas a gente já falou sobre isso. Com certeza o meio ambiente agora está limpo, viu, pessoal? O desmatamento acabou, é o desmatamento do bem, é o combustível alto do bem, é o salário mínimo de R$18 de aumento do bem. Tá tudo do bem, meus amigos. Tá tudo do bom e do melhor. Mas teve um comentarista da CNN que eu acho que eles esqueceram de combinar com ele, né? A pauta. Aí chamou o cara lá pra comentar e o cara comentou que realmente deveria ter sido feito e o que realmente pode acontecer com esse país aqui se isso continuar, né, pessoal? É porque a inflação é uma coisa que não importa muito, né? Não é verdade? Bom, vamos dar uma olhada aqui nesse cara que ele deitou todo mundo ali, deixou todo mundo com cara de tacho. Vamos ver. Mais imposto é sempre ruim. Quem paga a conta é sempre o brasileiro. E no caso, na minha opinião, eu acho que eu divido um pouco de vocês, o pobre paga mais. O governo quer gastar... Falou uma obviedade. Tá muito. E no caso, minha opinião, eu acho que eu divido um pouco de vocês, o pobre paga mais. O governo quer gastar muito. Claro que o governo quer gastar, o governo tem que gastar. Desculpa, é porque a lógica dessa essa galera de direita acha que o governo tem que... É que nem o carinha lá do Senhor dos Anéis, My Precious, o Tesouro Nacional, My Precious, não vou... Não, cara, o tesouro arrecadado, claro, você tem as devidas proporções, mas ele literalmente precisa ser gasto para que o país funcione. O governo prometendo todo esse gasto que ele está prometendo... Lembrando que grande parte desse gasto que o governo está fazendo esse ano... é honrando o acordo que o nosso amigo Mito fez no passado. Lembra do famoso orçamento secreto? Que aí ele chutou o teto de gastos pra cima. Lembra disso? Ele tem que arrumar uma forma de levantar dinheiro. E ele tá vindo aqui para os combustíveis. Com esse papo, produtores pagam mais que consumidores. Não é verdade. Que papo é esse que produtores pagam mais que consumidores? Que o diesel não vai ser aumentado. Está aumentando a gasolina, então o consumidor está pagando mais que o produtor. Com a ideia de que, o ambiente demanda isso. Isso aí esse papo de o ambiente, isso é papo de liberal, tá?
Porque mesmo que aumente menos a alíquota do álcool, você está mantendo o diesel em zero, que é o mais poluente dos três. Essa conversa não, Ai, cara, deitou todo mundo, cara. não me convém. Não aumentar imposto é bom, mas desde que você não esteja fazendo um déficit público. Porque no fim das contas, o governo não cria dinheiro, ele vai ter que... Vocês perceberam isso? O cara acabou de reclamar do aumento de imposto pra chegar aqui agora e ele falar não aumentar é ruim? Ah, meu irmão, tu te decide. Não aumentar imposto é bom, mas desde que você não esteja fazendo um déficit público. Porque no fim das contas, o governo não cria dinheiro, ele vai ter que tirar de algum outro lugar, punir algum outro pagador de impostos, geralmente o mais pobre. Se não aumentar imposto, aumenta o déficit público. Ai, olha lá, começou a passar. Ela tá tentando passar o pano pro aumento de imposto. Eu vivi pra ver jornalistinha passando o pano pro aumento de imposto. Vivi pra ver. Ganhando uma fortuna é fácil falar, né, filha? Aumenta não. O que tá no preço hoje é o déficit que tá na tela. Que estamos Então falando continua aí, com esse mesmo déficit 150. público. Você acha que esse que tá bom do jeito que tá? Tem que cortar gastos. Ó, olha aí, ó. O liberal, o lance dele é vamos cortar gastos. Agora pergunte de onde vai cortar gastos. Você não vai poder cortar do funcionalismo público e de salário dessa galera, porque isso não vai rolar. Isso, inclusive, é anticonstitucional. Então vai cortar de onde? Lá de onde o Temer sugeriu, congelando os gastos com educação por 20 anos, gastos com saúde por 20 anos, porque aí quem é que vai se ferrar ainda mais? Sim, querido, o pobre, tá? Porque a gente literalmente precisa de educação, se a gente quiser ter um país melhor, a gente precisa de saúde, se a gente não quiser morrer na porta de hospital, que nem acontece nos Estados Unidos o tempo todo. Agora, pergunta aí se estão chorando por isso. Não. Por quê? Porque eu acho que o papo vai para além da gasolina. O papo aqui é literalmente, eu não quero que o Estado dê nada que eu não acho que deva. Porque é isso que essa galera quer. Eles querem ser dono do Estado. Se o que eles acham que é bom, não é bom, não tem que ter. Se o que eles acham que é bom, tem que ter. É isso. Não é para aumentar imposto, é para cortar gasto. Pois é, a galera mirou na picanha e acertou a mortadela. Você vai se perguntar, né? Cortar gasto de onde? Bom, cortar gastos, as mordomias dos políticos, né? Mas Tem isso não muitos vai rolar, gastos, cara. Gastos com marketing, que ninguém sabe pra onde vai esse marketing. Não, aí é outro problema. Aí é corrupção, cara. Basta você entrar no portal da transparência e ver aonde é gasto o nosso dinheiro, cara. O cara come caviar e ainda aumenta o salário deles em 20 mil reais em um ano. Rapaz, eu queria um aumento desse também, né? Somos do povo, que é tonto, aumenta só 18 e o povo fica calado. Não. O povo não é tonto, não. O povo aqui não tem muito o que fazer, né, amigo? Quer dizer, até tem. Mas aí o nome disso é revolução. É, mas eles estão fazendo muito por nós, né? Por isso que eles merecem um aumento de 20 mil cada um, né? Tá confundindo as coisas. Ninguém acha que eles estão fazendo muito por nós e que por conta disso eles merecem um aumento. Ninguém acha isso. Gasto também com compras de parlamentares, tá gasto com propina, né? Tá gasto com... Peraí, o nome disso aí é orçamento secreto. Compras de triplex. Não, eles preferem sempre aumentar. Olha lá, triplex, né? É. Agora fala... Não, esse vídeo tem 6 dias, não dá pra falar... Dá pra falar das joias? Fala das joias, fala. E o povo mirou na picanha, acertou na mortadela. Essa é a realidade. Porque o país já estava fracasso, como eles dizem, não é aumentando o imposto que o país vai melhorar, né, meu amigo? Isso aí você pode ter certeza absoluta. Se houve esse aumento de imposto, pode ter certeza. E muita coisa vai piorar. Muita coisa vai piorar. Vocês podem ter certeza absoluta. Provavelmente o preço vai subir ainda mais. Essa é a realidade. É óbvio, querido. Dificuldade. Não há nada mais que possa nos deixar pior. Pode ter certeza. Se você gostou, se inscreva no canal, ativa o sininho. Em suma, o que a gente vê aqui, vai ver sempre é essa oposição ao PT, fazendo, de certo modo, o seu papel que tem que fazer, que é fiscalizar, mas a oposição do YouTube vai fazer essa cavadinha de falta que é o triplex, aquele negócio, sabe, aquelas coisas que ninguém teve como provar, mas ele vai jogando, pegando o desavisado e criando esse consciente coletivo de que o PT é terrível, quando a gente sabe que o PP, o PL, tem sido bem piores, hein? Bem piores, mas tamo junto!